Saúdo a todos os irmãos que comigo irão compartilhar mais uma lição em que estudaremos Joel, um dos profetas menores na dimensão de seus livros, mas grandiosos na comunicação da palavra do Senhor, de sua vontade e de suas promessas para o seu povo. Vamos agora começar a aula com uma leitura bíblica. Leiamos: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Joel capítulo 3, versículos 14 a 17. Nesses versículos, Joel, ele resume a mensagem, o âmago de suas profecias. Ele clama, ele chama o povo do Senhor, para aqueles que ainda duvidam ainda do poder de Deus, do seu senhorio na história humana. Ele os convoca para, no vale de Josafá, o vale da decisão. Sim, compareçam, porque lá acontecerá o dia do Senhor, uma grande intervenção de Deus. E é um dia que será marcado por sinais visíveis a todas as pessoas, sinais como o escurecimento dos astros no céu, as estrelas ficarem sem brilho, e de lá Deus mostrará a sua força, mas contudo, todo esse poder que poderia causar temor a qualquer pessoa, nada mais nada menos será para o seu povo segurança. E aí Joel diz: sabereis assim que eu sou o Senhor, o vosso Deus. E ele arremata: estranhos não passarão mais por ela. Em outras palavras, a Jerusalém que desce à terra, a confirmação de uma nova terra, a confirmação do povo santo de Deus, ressurreto, com a nova natureza, para ter uma comunhão plena com Deus. Esta é a mensagem de Joel. E vamos detalhar como ele coloca em seu livro, expondo para o seu povo os alertas necessários para que eles, de alguma forma, evitassem o caminho que desagradava a Deus. Vamos continuar a lição. O que poderíamos dizer sobre o livro de Joel? Joel. A primeira característica do livro é que não há em nenhum outro livro da Bíblia, e nem no livro de Joel, alguma informação sobre a pessoa do profeta. Não sabemos, a única informação que há é no início do livro, quando ele se o quê? Identifica. Ele se identifica. Apenas isso. Apenas isso. Quando ele diz que é Joel, filho de Petuel. Só. Muitos poderiam dizer assim, mas por que não há informação sobre ele? Porque, talvez, Deus está querendo ressaltar que não importa qual é o canal de comunicação, o que importa é a mensagem. Em outras palavras, não importa se é José, se é Maria, se é Antônio ou Carlos, e sim que a mensagem seja pregada. O contexto histórico do livro também não é possível de ser definido. Alguns estudiosos, pelo estilo da profecia, colocam em torno do século VIII, ou seja, antes da queda do Reino do Norte. Outros, por algumas características, lá no livro,
Eles, assim, eles concordam que foi entre a queda do Reino Norte e o cativeiro babilônico. E outros colocam que é pós-cativeiro, ou seja, antes do início do período intertestamentário, que começou em 400 a.C., entre o cativeiro babilônico e o período intertestamentário. Características que há no estilo das palavras, algumas menções que são bastante genéricas, ao mesmo tempo que reforçam a teoria, também reforçam outras. Então, é impossível afirmar quando ele foi escrito. Talvez isso venha para afirmar o quê? A atemporalidade da mensagem de Joel, que tanto serviu para o povo de Judá, quanto até hoje para nós, ainda contém aspectos que hão de ser cumpridos, bastante atuais. E também, podemos dizer assim, no todo, né? Como o livro de Joel é um livro que obscurece a pessoa e o contexto que foi escrito, podemos dizer assim que a atemporalidade fica bastante ressaltada nele. Vamos continuar. Olha que diz: Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Tocai a trombeta em Sião e dá voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Joel, capítulo 1, versículo 15 e capítulo 2, versículo 1. A expressão dia do Senhor, ela é mencionada 19 vezes no Novo Testamento e 4 vezes no Novo Testamento. A expressão o dia do Senhor, para nós, vem nesses dois versículos como um momento chave na vida do povo de Deus. Um momento em que ele fala a assolação do Todo-Poderoso. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Então parece o quê? Que é um momento de intervenção divina sobre a criação. E é um momento de que a primeira palavra vem como assolação, destruição. Depois fala a palavra perturbação de todos os moradores da terra. Então, esses dois primeiros versículos, vistos isoladamente, parecem o quê? Conduzir a um aviso de grande sofrimento. Deus vem para promover o sofrimento sobre todo o povo. E vai ser o quê? É uma coisa muito complicada, porque diz, tocar a trombeta de Sião, dá voz de rebate seu santo monte. Em outras palavras, e nós todos devem anunciar a todos que o dia do Senhor vem, está chegando. Porque nos povos antigos utilizavam-se trombetas ou outros sinais para alertar não apenas, especialmente, né, ataques de outros povos, ou seja, vem chegando o exército de outro povo, então no lugar mais alto se tocava algum instrumento, tinha algum aviso para que toda a população da cidade estivesse ciente que estava sob ataque e agora os portões seriam fechados e as defesas seriam acionadas. E fala voz de rebate, ou seja, além da trombeta, as pessoas deveriam gritar no Santo Monte, alertando que o dia do Senhor vem. Vamos continuar. Podemos dar a seguinte definição do dia do Senhor. Uma definição, é claro, está no Novo Testamento. O dia do Senhor é um momento de manifestação divina. Tem muito a ver com isso aqui. O dia do Senhor é uma expressão que significa um momento de manifestação final da justiça de Deus, em que o mundo iníquo será julgado e punido, enquanto para os santos será a ocasião de grande alegria e contentamento, visto que a obra da redenção encontrará seu cumprimento pleno. Em outras palavras, fala de juízo final, o momento em que a humanidade será julgada.
E o povo de Deus, em virtude do mérito do sacrifício de Cristo e pela fidelidade a Deus às suas promessas, o povo de Deus será redimido. Assim, o plano de salvação estará completo, estará completamente executado. Essa expressão, intervenção, julgamento, no Antigo Testamento, o dia do Senhor, ele tem muita comunicação com o quê? Com os juízos antecipados de Deus. Quando Deus promovia a antecipação de juízo sobre o povo dele e sobre os povos que estavam em derredor do povo de Deus. É quando Deus promovia uma grande assolação, tanto sobre o seu povo quanto os demais povos. Mas ainda não era o dia do juízo. Não era o dia da justiça final de Deus. Não era. Por quê? Porque o plano de salvação de Deus ainda não fora completamente finalizado, visto que a pessoa de Cristo, cuja vinda fora prometida, estendendo a salvação a todo homem que nele crê no sacrifício dele, ainda não tinha se consumado. Então, os momentos em que Deus agia poderosamente sobre o seu povo e os povos ao redor, podemos verificar principalmente no livro de Números e Êxodo, em relação aos amalequitas. Podemos verificar, especialmente no livro de Juízes, passagens de livros de Reis e Crônicas, momentos em que tanto o povo de Deus era assolado, quanto os seus inimigos eram assolados. Ali era uma antecipação do juízo divino. Quem sabe o exemplo mais emblemático era o quê? O de Jericó. Deus promoveu a antecipação do juízo sobre o povo de Jericó, e com exceção de Raabe e sua família, encontrou o povo de Jericó em pecado, devedor a ele, e todo o povo foi morto, inclusive os animais. Isso é o juízo antecipado de Deus. Ainda que o juízo final é sobre todos os moradores da terra. Então, uma característica do Senhor no Antigo Testamento é o dia do Senhor, um momento de intervenção divina. Agora, no significado, na sua essência, é o dia de juízo final. Mas há juízos antecipados no Antigo Testamento. No Novo Testamento, vem também essa ideia de consumação do plano de salvação de Deus. Contudo, o dia do Senhor também tem essa segunda característica do Antigo Testamento, em que não é que haverá um juízo antecipado, e sim que há uma intervenção divina. E no caso, o dia do Senhor, que além de ter significado da consumação do plano de salvação, seria o quê? Foi o momento da dispensação cristã, quando Deus concede poderes miraculosos, o Pentecostes concede poder miraculoso para os discípulos de Cristo, os milagres de Cristo e também o Pentecostes, como que? Como uma manifestação divina para marcar o início de uma nova dispensação, uma nova relação entre Deus e os homens. Então, ali, que ela não tem a ideia do dia do Senhor, da intervenção divina. Mas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a ideia de que, no Antigo, juízo final, Novo Testamento, consumação final do plano de salvação, da obra de redenção do homem por meio da ação divina. Com essa ideia do dia do Senhor que Joel estava pondo, vamos continuar a analisar o livro. Então está aqui, dia do Senhor, julgamento. Ou seja, o dia do Senhor é um dia de julgamento. Para os iníquos, condenação. Eles serão assolados, destruídos. Para os santos, a graça de Deus. A graça de Deus. Ou seja, eles seriam completamente repletos pela graça de Deus. Queria o quê?
transformar a natureza deles de imperfeita para perfeita, para que eles pudessem viver nos novos céus, na nova terra, na nova Jerusalém, em completa harmonia com Deus. Então, essa é a ideia do dia do Senhor que o Joel trata. Um dia do julgamento. Os iníquos serão condenados e os santos seriam que? Repletos da graça de Deus. Veja só, para os pecadores, o Senhor vem. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vida uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca e lançou por terra os seus sarmentos, se fizeram brancos. Veja só, primeiro aspecto, no Joel, capítulo 1, versículo 4 a 7. O versículo 4, muitos tentam interpretar os de uma forma simbólica. Os gafanhotos são 4 tipos, são 4 povos que vão assolar o povo de Deus. Romanos, babilônios, assírios, colocam isso. Outros colocam que realmente vai haver uma praga de gafanhoto. A questão é que não há nenhum registro na Terra Santa de uma grande praga destruidora nessa dimensão. Ao mesmo tempo, é querer forçar um pouco a barra, querer dar uma interpretação simbólica para esse versículo. Na verdade, irmãos, esse versículo, para mim, tem que ser estudado juntamente com o livro de Êxodo. No livro de Êxodo, os gafanhotos constituem a 8ª praga. O que foram as pragas? As pragas do Egito, nada mais nada menos, foram a antecipação do juízo divino sobre o povo egípcio, que especialmente Faraó, que resistia em obedecer ao pedido de Deus. E querendo ou não, foram o quê? Foram uma oportunidade para Deus demonstrar o seu grande poder. A 8ª praga foi a dos gafanhotos, que destruiu tudo. Tudo que restou ainda útil para o povo egípcio depois das 7 primeiras pragas. Tanto só veio a da escuridão e a da praga final da visita do anjo do Senhor. O que quer dizer isso? Quer dizer que, assim como o povo egípcio, que não conhecia Deus, foi castigado, sofreu esse juízo antecipado, o povo de Deus, o povo que se diz de Deus, que não o obedece, anda em caminhos que o desagradam, também sofrerá o dano do juízo. Em outras palavras, o juízo final não cai sobre aqueles apenas os ditos pecadores que resistem a Deus, mas cairá sobre aquelas pessoas que se dizem do Senhor, mas que na verdade nunca aceitaram ou rejeitaram em seu coração. Então, o dano que sofre os iníquos também sofrerá aquele que se diz o povo de Deus. A ideia da extensão. E ele diz o seguinte: ébrios, despertai e chorai. Ou seja, aqueles que de alguma forma se disseram de Deus. Por quê? Porque se entregaram aqui. Aqui fala o mosto. O que é o mosto? O mosto é aquela mistura da uva esmagada junto com o sumo dela, que é posto para ser o quê? Fermentado, antes da fermentação. Então, aqueles que se deixaram levar pelos prazeres deste mundo e neles estão de forma extremamente prazerosa, eles vão chorar. Porque esses prazeres lhes serão retirados. Em outras palavras, chegará o momento
em que aqueles que se diz o Senhor e que na verdade tem opção na vida deles, que é o prazer, a riqueza, o desvio sexual, entre outros, esse prazer será tirado deles. Ou seja, vai chegar um momento que a misericórdia do Senhor vai se extinguir. E ele diz: porque veio um povo contra a minha terra poderoso e inumerável. Ou seja, ele faz o quê? Ele também fala disso, ou seja, aqui parece que Deus vai utilizar um povo para destruir a terra dele. Está dizendo que Deus é o Senhor da história e vai utilizar os meios aparentemente puramente terrenos para promover o juízo sobre todos os moradores da terra. E ele diz: fez de minha vida uma assolação, ou seja, a plantação de videiras é assolada, destruída. A figueira dele foi destroçada a ponto da casca dela ser perdida. Ou seja, a casca na figueira, ela não é uma casca que ela naturalmente ela se desfaz ou ela é facilmente retirável, não. É uma casca rígida e que perdura, pois ela mesma cairá a tal ponto que a árvore ficou e ela acaba caindo por terra. Os seus sarmentos, nada mais nada menos, são as galhas. As galhas ficaram brancas, provavelmente o quê? De uma praga de fungos. Outras palavras, ele falou o quê? A vide e a figueira, que são plantas que são utilizadas muito simbolicamente, como o quê? Como símbolos de fertilidade e prosperidade, seriam completamente assolados. Então, esse é o dia do juízo, um dia em que a nossa ordem do cotidiano será completamente assolada, virada de cabeça para baixo. Então, o dia do juízo final não é algo que aconteceu em tal canto, aí leva um tempo. Não, é algo que vai ficar notório para todos e todos terão terão a ciência de que Deus estará agindo. Vamos continuar. Que é necessário? O arrependimento, irmãos. Olha o que diz esse texto, Joel. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus. Passai a noite vestido de panos de saco, porque da casa de vossos Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Joel, capítulo 1, versículos 13 e 14. O que diz esse texto? A pessoa vestir-se de um pano de saco era uma forma de mostrar o pano de saco. Se nós verificarmos em Jó, ele vestia um pano de saco e se sujava de cinzas. Era uma maneira dele se degradar, demonstrando uma grande dor pela qual estava passando. É você demonstrar uma grande dor, que estava passando por um grande sofrimento. Pois bem, o povo de Deus, porque veja só, está falando do povo de Deus, está falando dos sacerdotes, ministros do altar, provavelmente está falando de quê? Dos levitas, né? Os ministros, está falando da liderança. A liderança deveria se humilhar, porque aquela que em tese estaria mais perto de Deus, até esta estaria sob a mercê do juízo de Deus, do dia do Senhor. Eles deveriam se arrepender e, ao mesmo tempo, promulgar o santo jejum. Deveriam convocar uma assembleia para que, começando pelos anciãos, que os anciãos na sociedade antiga, eles eram respeitados porque eles eram o depositório da tradição oral de um povo. Eles também eram colocados como pessoas sábias, que em teste eram abençoados por Deus pelo seu tempo de vida,
essas pessoas deveriam ser convocadas e também distende para todos os moradores da terra, todos os moradores desta terra, ou seja, o povo de Deus ia ser chamado para quê? Para que fosse lá para a casa do Senhor e clamar ao Senhor. Clamar o quê? Perdão, misericórdia. Gente, a assolação que foi colocada nos versículos anteriores, capítulo 1, ela, no caso dos ministros e dos sacerdotes, ela manifesta porque a assolação foi tão grande na terra que a oferta de manjares foi cortada, porque não tinha mais mantimentos para que o povo pudesse ofertar. Como não tinha mais o vinho, você não podia usar o vinho para com ele fazer a libação, a oferta dele no altar. Em outras palavras, a miséria e a assolação foi tão forte que as ofertas contínuas foram cortadas. Olha, que eu me lembre, apenas em um momento aconteceu tal assolação, foi no cativeiro com a destruição do templo. Foi a destruição, ou seja, é uma imagem muito forte para o povo judeu dizer, ó, foi cortada a oferta de manjares a libação. E sabe o que é interessante? Ele está dizendo a todas as pessoas, elas podem ser alcançadas pela essa misericórdia de Deus. Lembre-se que o profeta Jonas, ele foi pregar para quem? Para os assírios, na cidade de Nínive. E houve grande arrependimento lá. E Deus os perdoou pelos seus pecados. Olhe bem, se para aqueles que não conhecem a Deus, a salvação está ao alcance deles, para o povo de Deus também está. Também está. Mas é necessário que haja um arrependimento, uma mudança de direção, para que a pessoa venha procurar realmente Deus e venha viver segundo a sua vontade. Então, o arrependimento é necessário para que o dano do juízo, o dano final, que é a condenação final, não recaia sobre o seu povo. Vamos continuar. Dia do Senhor, pecadores. Aí vamos pegar já o capítulo 2. Diz: dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Joel capítulo 2, versículo 2 ao 4. A mesma ideia do dia do juízo, é a mesma ideia. Nós vimos que no capítulo 1 de Joel, ele falava o quê? A assolação, a destruição seria o quê? Pela destruição do mantimento do seu povo e o ataque de um povo poderoso. Aqui a ideia novamente se coloca. E ele acrescenta o quê? Dia de escuridade dessas trevas, dia de nuvem e negridão. Em outras palavras, lembre-se que a escuridão, ela tem uma ideia no Antigo Testamento que a escuridão é contrária à luz, que é a verdade, e à luz, que é Deus. Em outras palavras, o povo estaria abandonado por Deus. Só restaria a negridão da ausência da misericórdia de Deus. A negridão de quê? Da falta de esperança. E quando ele fala negridão, aí ele associa a alva, ou seja, a aurora, assim como a aurora sobre os montes, ela avança de uma forma ampla e rápida e nada pode obstacular seu avanço, assim seria a destruição promovida no dia do juízo, no dia do Senhor. E seria como? À frente
Seria um fogo que tudo ia devorar, tudo iria engolir, tudo iria alcançar. Nada poderia escapar do seu avanço. E atrás, o que é que deixaria? A chama que abrasa, ou seja, o fogo devora, a chama, ela ia abrasar, ela ia pegar aquilo que foi alcançado pela essa turba, iria reduzir a cinzas, a um deserto. E lembre-se, a palavra deserto, no Antigo Testamento, não é que seja um lugar seco. Não. Deserto tem o significado de um lugar em que não há sinal de vida humana. Então, você poderia estar no meio da floresta amazônica e ali, em termos judaicos, seria um deserto. Aí você dizer assim, um deserto, ou seja, a destruição seria tamanha que não haveria qualquer sinal de que haveria a existência de humanidade naquela terra. Ou seja, o sinal da existência pretérita de pecadores seria completamente apagado. Ninguém se lembraria deles. Nada ia escapar dessa destruição. E quando diz a aparência de cavalos, os cavalos, como eles vêm correndo, é uma imagem assim que assusta, porque o cavalo é um animal grande, que corre até velocidade de 50 km por hora. Quando ele vem de sua direção, um cavalo só, ele infunde medo. Agora pensa numa tropa de cavalos avançando, ou seja, o coração daqueles que se negaram a seguir a Deus desfaleceria de medo e terror. E assim como cavaleiros, e como cavaleiros assim corre, ou seja, a ideia de destruição. Os cavaleiros nos cavalos iriam destruir, arrasar. Então, a ideia que novamente Joel tenta colocar é que nada escaparia do dia do Senhor. Tudo seria destruído. O sinal de qualquer realização dos iníquos seria completamente apagado. Nada escaparia. E seria um momento em que de escuridão, porque Deus haveria que ter se retirado. Não haveria mais nenhuma esperança para o povo que agora ia enfrentar as consequências mais escuras. Necessário arrependimento. Segunda parte. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene. Joel capítulo 2, versículos 13 e 15. O que quer dizer isso, irmãos? Enquanto no capítulo 1, em relação à imagem de destruição do dia do Senhor, ele coloca que os líderes deveriam se arrepender e proclamar uma assembleia solene para reunir os anciãos e todos os moradores daquela terra, para que eles fossem instados a se arrependerem. Pois aqui é uma mensagem, irmãos, diretamente ao ser humano. Ele diz assim, rasgai o coração em nossas vestes. Que adianta você rasgar as vossas vestes e se cingir de saco, se o seu arrependimento é aparente. Deus não quer um arrependimento aparente que seja apenas verdadeiro aos olhos humanos. Ele quer um arrependimento sincero. Nós devemos rasgar os nossos corações. Devemos realmente nos humilharmos e se converter ao Senhor. Aí a pergunta, por quê? Porque Deus aqui coloca a promessa. Misericórdia, compassividade, tardio em irar-se, grande benignidade. E ele se arrepende do mal, o mal que ele tinha prometido para o seu povo antes do arrependimento dele,
Deus iria se desviar desse mal, evitar que seu povo sofresse as consequências do seu pecado. Meus irmãos, nós não sofreremos o dano do juízo final se realmente nós nos convertermos ao Senhor. Assim, baseados em sua misericórdia, bondade, nós seremos salvos, completamente redimidos. E a segunda parte, que é o versículo 14, não está dizendo que Deus vai se arrepender disso. Quem sabe não se voltará e se arrependerá. Está dizendo assim, aquelas pessoas que ouvirem essa mensagem e se converterem, quem sabe ouvir essa mensagem acerca da misericórdia do Senhor, quem sabe se converterão, quem sabe se arrependerão do seu mal e deixarão após si uma bênção, uma oferta de manjares, uma libação para o seu vosso Deus. Ou seja, Deus, isso quer ou não, tem a ver com a questão das boas obras. Ou seja, ao arrependimento, esperas que nós venhamos ser uma bênção para outras pessoas, que venhamos promover as boas obras que Deus criou para que andássemos nela. Que adianta nós somos convertidos se não há nenhuma manifestação externa da ação de Deus em nossas vidas? As boas obras são essa oportunidade de manifestar isso. Não que elas vão nos salvar, mas que elas são os frutos esperados dos verdadeiros cristãos. A essa mensagem deve ser o quê? Anunciada uma assembleia solene, convocada por meio da trombeta em Sião. Ou seja, nós devemos anunciar a todas as pessoas, devemos anunciar que Deus é misericordioso. Se todo ser humano se converter, cada ser humano se converter, essa pessoa será perdoada por Deus. Em outras palavras, o perdão, a salvação está ao alcance de todos. Deus não impõe nenhuma condição. Era essa mensagem que Jó estava dizendo. Todos do povo, até os povos que estavam em volta, poderiam ser alcançados por essa salvação, assim como os habitantes de Nínive foram alcançados pela salvação mediante a pregação de Jonas. Vamos continuar. Quais são as promessas que coloca? No capítulo 22, ele começa a colocar um maior detalhamento. Ele diz: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Comereis abundantemente e vos fartarei e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Joel capítulo 2, versículos 23, 26 e 27. Olhe bem, irmãos. Aqui, para mim, esse texto fala de prosperidade. Não exatamente prosperidade material, mas que Deus iria conceder-nos em justa medida a chuva, ou seja, nada faltaria para nós. Não só mantimento, mas também a presença dele em nossas vidas através do Espírito Santo. Não faltaria sabedoria que nós poderíamos pedi-la e ele a concederia alegremente. E diz o seguinte: fará descer como outrora a chuva temporã em serôdia. Chuva temporã em serôdia, aquela chuva que cai fora do tempo. Em outras palavras, enquanto a chuva cai no inverno, a bênção do Senhor, ela não teria um momento que na nossa mente seria certo para vir. Ela viria segundo a sabedoria dele. Segundo a sabedoria dele, quer dizer que quando é que nós precisaríamos dessa sabedoria, dessa bênção?
Isso é que dizer que Deus concede essa prosperidade espiritual não segundo a razão e lógica humana, segundo a conveniência humana, mas segundo o quê? Segundo a sabedoria dele. E por causa disso, o povo do Senhor nunca seria envergonhado, nunca seria abandonado. Deus nunca abandonou seu povo. O povo de Deus é o que o abandonou e envergonhou. Devido a isso, todos saberiam, no meio do povo, que ele é o Senhor, o Deus do povo de Israel, do povo cristão. E continua, comunhão espiritual, e diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Joel 2, versículo 28 e 29. Na minha humilde opinião, isso já aconteceu quando do Pentecostes. Esse aspecto já aconteceu, mas podemos colocar o momento que haveria um grande derramamento. Mas para mim já aconteceu um grande derramamento espiritual dia Pentecostes, quando o Espírito Santo foi concedido a toda aquela pessoa que crê em Deus. Homem, mulher, jovens, velhos, senhores, servos, todos receberam a bênção da presença do Espírito Santo em suas vidas. Em outras palavras, a promessa do Senhor para nós é de plena comunhão espiritual através do seu Santo Espírito, que não é apenas uma garantia da salvação, mas também é um canal contínuo para Deus. E continuamos. Salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Lembra que no capítulo 1 diz que Deus, lá no capítulo 1, dizia que Deus ia fazer o quê? Que Deus iria agir sobre o seu povo, caso ele se convertesse, e em Jerusalém apenas os salvos, os puros iriam entrar. Está aqui dizendo isso. Está dizendo que a salvação, a ideia de salvação, consumação, salvação no futuro, todo aquele que invocou o nome do Senhor será salvo, não por mérito pessoal, mas pelo mérito do sacrifício de Cristo. E esses que são salvos, que são aqueles que o Senhor irá chamar, esses aí entrarão na Nova Jerusalém. A ideia, irmãos, de salvação plena, consumação plena, dia do juízo. Esse um dia do juízo é que nós teremos a salvação plena. E por último, a ideia de escatologia, anúncio dos últimos tempos. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, o vale da decisão, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Joel 3, versículo 1 e 2. O dia de quê? A dia de juízo final, em que as nações que lutaram contra Deus seriam ali julgadas, e o povo de Deus está espalhado pela face da terra, será reunido para viver na Nova Jerusalém, sobre os novos céus e a nova terra. Essa é a promessa futura, de futura e plena consumação das promessas. Então, irmãos, o livro de Joel não é um livro que anuncia desastre e destruição. Não, ele apenas anuncia para nós as consequências de nossas escolhas. Que nós, apesar de sermos formalmente parte do povo de Deus, eu digo formalmente porque cada um é que sabe do seu real vínculo com Deus, do seu real comprometimento com Deus, de que houve uma real conversão ao Senhor, que
haverá o quê? O dia de juízo, em que nós sofreremos ou as consequências de nossas más escolhas, ou receberemos a graça da redenção final. Irmãos, sobre nós individualmente há essa escolha. E coletivamente, como povo de Deus, há essa nossa responsabilidade de tocar a trombeta no Monte Sião, tocar, convocar a congregação, para que nós venhamos anunciar a todos os povos desta terra que o Senhor é benigno, o Senhor é misericordioso, e a todos estendes a sua mão para perdoar a todo aquele que aceitar a sua salvação, que de graça dá. Amém, irmãos.